Oba! Então, voltando de novo, que eu comecei a gravar agora. Para a semana que vem, nós temos o feriado de Corpus Christi, vai ser na quinta-feira. Aulas online, né? Lives. São na quinta-feira, portanto, semana que vem, pelo nosso horário, não haverá aula de laboratório. Para que vocês não fiquem na mão, né, não fiquem desamparados, eu estou propondo que a aula da semana que vem, só a semana que vem, seja na quarta-feira, uma vez que vocês têm horário livre na quarta-feira, às 7 horas, e eu também tenho disponibilidade. Então, eu proponho a vocês que na semana que vem, somente a semana que vem, a gente mude a aula de quinta para quarta-feira. Podemos fazer assim? Se tiver alguém que não concorda, se manifeste. Se ninguém respondeu, está aprovado. Depois eu vou colocar isso no grupo. Eu também, a aula gravada, né, será disponibilizada para vocês no grupo das classes. E assim nós vamos caminhando até que essa quarentena termine. Tem gente aí com som paralelo? Vem aqui. Tá. Pessoal, então, outra coisa também importante que saiu essa semana, eu não sei se vocês acompanharam, até coloquei no grupo da classe de vocês, o governo do estado, ele vai voltar às aulas em agosto. Então, vai baixar um decreto aí para que em agosto a gente retorne às aulas, caso a coisa não piore, né? Espero que não piore, que a situação se mantenha daqui para melhor, e aí a gente retoma as aulas. Só que não vai ser, não vai voltar de uma vez. A proposta do governo é voltar uma vez, é assim, 20% por dia. Então, uma sala de vocês que tem 40 alunos. Na segunda vai 8, na terça vai 8, na quarta vai 8, na quinta vai 8, na sexta vai 8. Eu não sei como é que vai ser isso, não. Porém, a ideia é que a frequência seja dividida na semana por 5. Então, uma sala com 50 alunos, vai 10 por dia. Na segunda vai 10, na terça vai 10, na quarta vai 10. Aí a gente vai estar trabalhando simultaneamente, tanto com o sistema de atendimento remoto, né, que não vai continuar, né, esse modelo, como vai ter atendimento presencial no dia que você puder ir na escola. E aí, né, Deus ajudando que a coisa seja controlada e não tenha nenhuma dificuldade, né, não haja contágio na escola. Eu acho que a cada 15 dias eles vão liberando mais um pouquinho até que volte tudo ao normal. E eu espero, sinceramente, que volte ao normal, porque não aguento mais ficar preso em casa. Estou me sentindo um passarinho na gaiola. Vamos iniciar nossa aula? 2 classes, 15 participantes. Bem, todo mundo sabia que ia ter aula. Vamos lá. Pessoal, a apostila de Química Analítica eu vou usar para falar da parte teórica, tá? Começa na página 21. Vocês estão vendo aí a apostila? Dá para ver, né? Então, esse quadrinho aqui está na página 21 da apostila. Ela trata das mudanças de fase. Para a gente entender bem a mudança de fase, é preciso lembrar, né, da teoria das partículas. Por que que a matéria se apresenta no estado sólido, líquido e gasoso? Porque no sólido as partículas o espaço entre as partículas são muito pequenos, né? Elas estão praticamente coladas uma na outra, a energia delas é baixa e a liberdade de movimento é pequena. Por isso que os sólidos têm volume fixo ou definido e a forma também é definida e é fixa. O sólido, para mudar de forma, tem que aplicar uma força para que ele mude. O líquido, o espaçamento entre as partículas já é um pouquinho maior. Então, se o sólido é assim grudadinho, o líquido é perto, mas tem um espaço entre as partículas que permite um certo movimento. Então, a liberdade de movimento dos líquidos é média, por isso o volume dele ainda continua sendo definido, ou seja, 1 litro de líquido vai ser 1 litro, né, e não vai mudar. É um volume fixo.
e a forma desse material que vai ser variável. Se eu tiver 1 litro de água numa garrafa e colocar numa leiteira, né, continua sendo 1 litro, mas ela vai tomar forma da leiteira ou do recipiente que você colocar ela. E o gás já tem o espaçamento, né, completamente solto e em movimento, está livre, né? Tem alta energia. Por causa dessa liberdade do movimento das partículas, o volume é indefinido, porque se eu aumento o recipiente, o gás está em movimento, ele vai ocupar o espaço do recipiente. E a forma também é variável, varia de acordo com o formato aí do recipiente. Então, toda substância, pessoal, ela tem um momento que ela vai mudar de uma forma de agregação para outra. Então, observe ali, ó, a energia do sólido é baixa, o líquido é moderado, do gasoso é alto. Então, se eu fornecer energia para o sólido, vai chegar uma hora que as partículas vão se afastar um pouquinho da outra e vai virar líquido, tá? E se eu continuar fornecendo energia, vai chegar um momento que vai virar gás, porque as partículas vão se romper completamente a ligação que existe entre elas e elas vão ficar soltas. Quando chega nesse momento, a gente fala que virou gás ou virou vapor, tá? Se transformou em vapor. E essa transformação que eu estou falando é a transformação física. Por isso que o nome é mudança de fase de estado físico ou de estado de agregação da matéria. Aí nós temos os nomes das mudanças que vocês já conhecem, só para lembrar. Então, o sólido, quando vira líquido, o nome é fusão. Isso acontece por aquecimento. Ou seja, é uma transformação endotérmica, precisa receber energia. Líquido, para virar gás, precisa aquecer, recebe energia, é endotérmico. O sólido, alguns deles conseguem virar gás direto. O nome disso é sublimação e acontece quando recebe um aquecimento. No sentido oposto, gás virando líquido é liquefação. Isso acontece quando esfria, ou seja, libera energia. O líquido, quando vira sólido, também resfria, perde energia. E a sublimação, quando volta, né, de gás para sólido, resfria, e o nome é ressublimação, também é exotérmico, perde energia. Até aqui tudo bem? Posso prosseguir? Então, prosseguindo. Gráficos de mudança de fase, que é o tema da nossa aula de hoje. Nós temos aí a matéria dividida em dois grupos, né? Um chamado de substância e outro chamado de mistura. Quando um material, né? Quando é que uma quantidade aí de matéria será considerada uma substância? Ela será uma substância quando as propriedades dela forem definidas em todos os pontos. Eu me lembro de ter explicado isso em classe, quando eu estava ainda na escola, né? Se tivesse a sala cheia de um pozinho branco, pegasse uma amostra perto da lousa, outra lá no fundão, outra perto da janela, ele mandasse tudo para o laboratório, né? Se a densidade fosse igual em todos os pontos, se o ponto de fusão e ebulição fosse igual, eu saberia que aquilo ali é um produto único e é um produto puro. Por isso eu chamo de substância. As propriedades que definem uma substância são propriedades físicas, tá? As químicas também são importantes, mas não são levadas em consideração na hora de classificar uma substância. Normalmente são propriedades físicas. E seguindo nessa linha aí de propriedade física que a gente faz o gráfico. Então, o gráfico de uma substância é assim, ó. Observe bem que depois tem que fazer esse gráfico. Se eu esquentar uma substância, primeiro ela vai estar, quando está muito fria, ela vai estar sempre sólida. Aqui no caso da água, a água eu vou esquentando aqui, ó. Ela está 10 graus, 10, ou melhor, esse aqui é T0. Não fala a temperatura aqui, mas é uma temperatura abaixo de zero. Abaixo de zero, a água é sólida, ela está na forma de gelo. Nessa forma sólida, se eu for esquentando o gelo, vai chegar uma hora que o gelo vai derreter. O derretimento do gelo chama fusão. A fusão da água acontece a 0 grau. Uma substância, enquanto ela está derretendo, enquanto está mudando de estado, ela não muda a temperatura. Então, nós chamamos isso aqui de patamar.
Aí, depois que derrete tudo, eu vou ter ela só no estado líquido. Aí, se eu for esquentando, 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 vai chegar uma hora que vai ferver. Que no caso da água, ferve a 100 graus na pressão atmosférica, ao nível do mar. Aí, quando ferve, começa a soltar o vaporzinho, né? O vaporzinho liberado na ebulição é água no estado gasoso. E esse processo é chamado de vaporização. Então, aqui eu tenho água no estado líquido e também no estado vapor. Quando tem seca, né, o seu recipiente lá que tem água, secou tudo, significa que toda a água virou vapor. Não tem mais água líquida. Então, a partir desse ponto aqui, ó, acima de 100, a água já está totalmente no estado vapor. Mas enquanto ela não vaporizar toda, não muda a temperatura, fica em 100 até que todo o líquido vaporize. Essa paradinha aqui é conhecida como patamar também. Então, toda substância vai ter dois patamares, um na fusão e outro na vaporização. Lembrando que na fusão está mudando de sólido para líquido. A substância ela coexiste nos dois estados. E a vaporização eu vou ter ela no estado líquido e vapor. Enquanto não virar tudo vapor, não sobe a temperatura. Então, por exemplo, aqui está sólido. Começou a derreter, digamos, nesse primeiro pontinho aqui. Eu vou ter 99% de sólido e 1% de líquido. Indo mais para frente aqui, já tem 30% de líquido e ainda tem 70% de sólido. Aqui no meio do patamar, tem 50% sólido, 50% líquido. Aqui mais na frente, 80% líquido e 20% sólido. Aqui na pontinha, eu tenho, por exemplo, 99% líquido, mas ainda tenho 1% sólido. Aí, quando acabou, começa a subir a temperatura. Aqui em cima, logo no comecinho, eu tenho 99% líquido, 1% vapor. Aí vai para o meio aqui, 50% de cada. 50% líquido, 50% vapor. Indo mais para a ponta, eu já tenho, sei lá, 10% de vapor ou 90% de líquido. Quando acabar todo o líquido, começa a subir a temperatura. Na escola técnica, vocês não estudam isso aqui com profundidade, mas na faculdade, quem for para a faculdade, existem tabelas, escalas que você conhece ponto a ponto aqui da vaporização, quantos por cento está vaporizando, qual é o nível, né, a proporção, em que posição que você está no processo de mudança de estado. Esse gráfico aqui, observe que ele começa frio, abaixo de 0, e termina acima de 100. Ele está esquentando ou está esfriando? Está esquentando. Então, o nome desse gráfico chama gráfico de aquecimento. Aquecimento porque começa frio e termina quente. Aí, se eu tiver o processo contrário, pegar a água quente, 150 graus, por exemplo, e eu for esfriando esse vapor. Quando chegar a 100 graus, vai virar líquido. Aí faz o primeiro patamar aqui. Esse primeiro patamar, nós chamamos de ponto de condensação. Lá em cima, quando vira de líquido para vapor, é ponto de ebulição. No sentido inverso, é ponto de condensação. E o valor? O valor é o mesmo. Então, para ferver a água, eu fervo a 100. Para condensar a água, para liquefazer a água, eu também liquefaço a 100. Tá? Aí, se eu for esfriando, vai chegar uma hora que vai virar gelo, vai solidificar. Em que temperatura acontece? A 0 grau. Então, aqui é a temperatura de solidificação, ponto de solidificação. Lá em cima é ponto de fusão, porque está virando de sólido, está virando líquido. Aqui é o contrário, de líquido está virando sólido. Essa temperatura, no caso da água, é 0 grau, tanto para fusão quanto para solidificação. E aqui embaixo vem a explicação de cada intervalo desse. Então, vamos analisar aqui, ó, no de aquecimento. Do tempo 0 ao tempo 1, a água está no estado sólido. Do tempo 1 ao tempo 2, está ocorrendo a fusão.
ou seja, mudança de estado físico de sólido para líquido. Do tempo 2 ao tempo 3, a água está totalmente no estado líquido. Do tempo 3 ao tempo 4, ocorre a vaporização, mudança de líquido para vapor, e a partir do tempo 4, a água está totalmente vaporizada. No resfriamento, os intervalos eles representam o inverso do outro. Do tempo 0 ao tempo 1, a água está no estado vapor. Tempo 1 ao tempo 2, ocorre a liquefação, mudança de vapor para líquido. De tempo 2 a 3, está no estado líquido. Do 3 ao 4, está na solidificação. A partir do 14, está completamente sólido. Tudo bem até aqui? Então, se estão entendendo, vamos prosseguir. Isso aqui é tudo explicação do que eu acabei de falar, tá? Aí, a atividade número 10, eu esqueci de botar essa atividade no roteiro de estudo de vocês. Vocês têm que fazer o gráfico de resfriamento com as marcações. Que nem eu fiz aqui, ó, vou mostrar para vocês. Eu pedi para vocês pegar o papel quadriculado. Quem não tem, pode fazer com a régua mesmo. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer. Era assim, professor. De resfriamento. Tá? Então, começa quente, ele já está pronto na apostila. É só você reproduzir ele aí na folha para entender como é que funciona. Então, lá em cima, começa acima de 100. Quando chega a 100, tem o primeiro patamar aqui, ó. Daí, depois que termina, desce, chega a 0, mais um patamar e desce. Aí eu marco tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. Aí eu escrevi o que eu falei para vocês, né? Que na apostila tem a explicação só do aquecimento, do resfriamento não tem. Aí vocês podem fazer isso daqui e ir explicando. Do tempo 0 ao tempo 1, a água está no estado de vapor. Do tempo 1 ao tempo 2, está ocorrendo a liquefação. Do tempo 2 ao tempo 3, a água está totalmente no estado líquido. Do tempo 3 ao 4, está ocorrendo a solidificação. E a partir do tempo 4, a água está completamente sólida. Tudo bem? Como eu não coloquei essa atividade 10 na folha do roteiro, eu não vou cobrar isso de vocês no roteiro. Porém, é importante vocês fazerem para ter conhecimento. Vamos lá agora falar das misturas. A mistura tem 3 tipos de mistura. 3. A primeira é mistura homogênea simples. Então, essa mistura que eu estou falando é aquela mistura que a gente não enxerga os componentes, que nem água com álcool ou água com sal. Eu não estou vendo os componentes. Parece uma coisa só, uma única fase. Nesse caso, né, quando a mistura ela é simples, uma mistura comum, o aquecimento vai ser assim. Se eu pegar ele no estado sólido e for esquentando nessa mistura, vai chegar uma hora que vai derreter. Só que quando estiver derretendo, não mantém a temperatura, não segura a temperatura. Então, não tem aquele patamar, aquela escadinha. Vai ter uma temperatura de início da fusão e uma temperatura de término da fusão. Aqui, esse gradiente de temperatura, ou essa diferença, né, esse delta, está representado aqui em grego pela letra delta. Delta significa diferença. Então, começou aqui no temperatura 1, digamos seja 10 graus, começa a derreter, terminou em 20. Esse intervalo de temperatura é chamado de gradiente de fusão. Não é ponto. Ponto é quando tem uma única temperatura. Aqui eu tenho mais de uma. Eu vou ter uma temperatura de início e uma temperatura de término. Aí depois que derreteu tudo, né, aqui nesse intervalo vai estar sólido e líquido. Derreteu tudo, o aquecimento ele é mais rápido. A única diferença aqui é que continua aquecendo mais lentamente. Enquanto está derretendo, né, a temperatura continua subindo, mas é mais devagar. Por isso que a curva no gráfico é mais inclinadinha, tá? Então, começa numa subida, começa a derreter, dá uma quebradinha,
depois derreteu tudo, volta a ficar mais inclinada. Quando chega na evaporização, ela volta a ficar menos inclinada de novo. E quando termina a vaporização, a inclinação da curva muda. Mas eu tenho aqui na vaporização também uma temperatura de início de fervura, e a temperatura ela não se mantém, ela continua subindo mais devagar, mas continua subindo, até que ferve tudo. Ferveu tudo, volta de novo a subir rápido. Tá? Então, no caso da mistura homogênea simples, eu não tenho nenhum patamar, nem de fusão e nem de ebulição. E se eu tiver uma de resfriamento, vai ser igual. A única diferença é que vai começar quente e vai terminar frio. Então, o exercício da apostila, ele pede que vocês façam esse mesmo gráfico invertido de resfriamento. Tudo bem até aqui? Posso prosseguir? Então, prosseguindo. Ô, professor. Eutética, mistura homogênea eutética. Não se assuste com o nome. O nome é grego, tá? Professor! Oi. Pois não. Ô, professor, então a gente tem que fazer ao contrário esse gráfico, é isso? Isso. Daqui a pouquinho, quando chegar na hora do exercício, eu vou mostrar para vocês como é que fica. Fiz tudo errado, então. Normal. Então, mistura homogênea eutética. O nome é grego, tá? Assusta um pouquinho, mas o significado é simples. A mistura eutética, ela é aplicada para a mistura de sólidos, que nem aqui embaixo. Dá um exemplo de uma mistura eutética. Eu tenho uma solda formada de tantos por cento de estanho, tantos por cento de chumbo. Na hora que eu for derreter, ela derrete na mesma temperatura. Então, ela se comporta na fusão como se fosse uma substância. Vamos ver o gráfico. Aqui o gráfico daquele material de solda, na hora de derreter, derrete formando um patamar bonitinho. Forma um patamar igual como se fosse uma substância. A diferença vai ser na hora de ferver. Tá? Derreteu a mistura, aí as partículas ficam separadas. Na hora de ferver, elas fervem separado. Por isso que tem um começo e um final. Na hora de ferver, não segura a temperatura, continua esquentando, embora mais devagar, até que ferva tudo. Ferveu tudo, aí volta de novo a aquecer mais rápido. Então, voltando. Mistura eutética tem um patamar na fusão. Quando é sólido, na hora de derreter, derrete numa mesma temperatura. Por isso eu falo que tem um ponto de fusão. Aí, depois que vira líquido, volta a esquentar rápido. Começa a ferver numa temperatura e termina numa outra. Existe um gradiente de temperatura de ebulição. Acabou de ferver, continua esquentando rápido. No exercício, a mesma coisa. Ele pede para fazer o gráfico de resfriamento. Então, esse gráfico invertido. Começa aqui em cima, quando chega aqui, faz um decaimento, desce de novo, chega aqui embaixo, faz um patamarzinho e desce. Mistura homogênea azeotrópica. Na azeotrópica é mistura de líquidos. Então, quando eu tenho uma mistura homogênea de líquido, que nem álcool com água, tem uma proporção do álcool com água que eles fervem junto, que é a mistura de 96% de álcool e 4% de água. Nós chamamos isso de uma mistura azeotrópica, porque com essa porcentagem, a mistura ferve a 78,2 graus exato, ao nível do mar. Então, funciona assim. Se eu tiver essa mistura de água com álcool muito fria, vai estar sólida. Na hora de derreter, começa a derreter a uma temperatura e não se mantém essa temperatura de derretimento. Continua aumentando, embora mais devagar, mas continua aumentando. Então, não tem patamar na fusão. Depois que derreteu tudo, volta a esquentar rápido de novo, até que comece a ferver. Na hora de ter a ebulição, ele mantém uma temperatura fixa, como se fosse uma substância, acabou de ferver, continua subindo de novo.
Então, quando existe só um patamar e esse patamar ele na ebulição, a gente diz que é uma mistura azeotrópica. No exercício, pede para fazer o contrário. Então, começa quente, quando chega aqui, faz o patamar, acabou aqui, desce, né? Chega no ponto de solidificação, dá uma diminuída, assim, a inclinação muda, até que vire tudo sólido. Mas a curva, ela é decrescente, tá? E essas marcações aqui de líquido sólido é importante, né? Aqui começa sólido, aqui é sólido mais líquido, aqui é líquido, líquido mais vapor, vapor. E aqui o exercício que eu pedi para vocês já na atividade que foi publicada. Eu vou apagar agora, fechar a apostila e abrir o exercício que foi mandado para vocês. Como é que eu vou fazer esse exercício? Aqui na folha quase não ficou muito espaço, tá? Mas eu já montei para vocês, atividade 11. A primeira curva fica assim, ó. É a mistura simples ou comum. Ela começa quente, depois tem uma pequena inclinação, que é onde ocorre a condensação ou liquefação. Aí vira completamente líquido, lá embaixo começa a se solidificar. Não tem patamar nem na liquefação lá em cima, na condensação, e nem na solidificação. Tá bom? Esse aqui é da mistura homogênea simples, a primeira. Pessoal, a nossa aula aqui está me dando mais 10 minutos. Assim que terminar essa aula, eu vou abrir outra, tá? Aí vocês entram de novo. Então, vamos lá. Na segunda linha, ele pede mistura eutética. Mistura eutética é aquela que só tem o patamar na fusão. Como é resfriamento, o patamar vai ser na solidificação. Vai ficar assim, ó. Então, ela começa lá em cima, quente. Quando chega na condensação, ela não segura, né? Tem uma inclinação menos acentuada. Depois vira completamente líquido, até que comece a virar sólido. Na solidificação tem um patamar. Então, isso aqui é a mistura eutética no resfriamento, tá? E ele pede para montar o gráfico da mistura azeotrópica. A azeotrópica é aquela que tem um patamar na ebulição, quando está esquentando. Como esse está esfriando, o patamar é lá em cima. Ele vem como gás ou vapor. Aí, na hora de virar líquido, tem o primeiro patamar. Depois, lá embaixo, ele vira sólido, mas não consegue manter o patamar até que se torne completamente sólido aqui embaixo. Então, lá em cima, gás, gás líquido, totalmente líquido, líquido sólido, totalmente sólido. Beleza? Eu mandei para vocês o papel quadriculado, porque o gráfico ele tem que manter um padrão. Tá? Se você tiver o quadriculado, a cada quadradinho você coloca ali um valor igual para todos os quadradinhos. Se não tem papel quadriculado, vai ter que fazer na régua, que nem eu fiz, e marcar os pontinhos. A cada pontinho, por exemplo, a cada 5 centímetros, que nem aqui na minha reguinha, né? Eu estou usando... Ô, professor. Cada 1 centímetro aqui, eu considero 10 graus de temperatura, ou de tempo. A cada 1 centímetro, eu estou marcando 10 minutos ou 5 minutos. Mas se eu marcar 10, quando for para 2, dobra para 20.
para 3 dobra para 30, tá? Tem que seguir sempre a mesma escala, não pode mudar, porque senão vai ter distorção no gráfico. Primeiro exercício. Considere a tabela a seguir, onde estão relacionados os pontos de fusão e de ebulição de algumas substâncias sob pressão de 1 atm. Aí nós temos 3 substâncias, o oxigênio, o fenol e o pentano. A fusão do oxigênio acontece a 218,4 graus abaixo de zero. E ele ferve a 183 graus abaixo de zero. O fenol derrete a 43 graus e ferve a 182 graus. E o pentano derrete a 130 graus abaixo de zero e ferve a 36 graus. E a pergunta que se faz é: qual a fase de agregação dessas substâncias a temperatura ambiente, mais ou menos 25 graus? Como é que resolve isso, pessoal? Como ele não fala de tempo, eu posso montar uma escala só da temperatura. Aí a ideia é montar assim, ó, faz 3 linhas, marcando os pontos de referência. Qual que é o ponto de referência? É o 0 grau e a temperatura ambiente. Então, marco 0 na mesma linha nas 3 escalas, 0, 0, 0. O 25 é acima do 0, marca nas 3. E depois, né, a gente marca ponto de fusão e ebulição. No caso do oxigênio aqui, que é o primeiro, o ponto de fusão é 218,4 abaixo de zero. Então, de baixo para cima é o primeiro valor aqui. Um pouco acima dele é o ponto de ebulição, 183 graus. E eu sei que abaixo da fusão o oxigênio é sólido, depois derrete e vira líquido, depois ferve e vira gás. Então, quando chegar a 183 negativo, ele vira gás e vai sendo gás até o aquecimento acima. A 0 grau, o ar é gasoso, né? O oxigênio é gasoso, e a 25 graus eu sei que ele é gasoso. Pelo gráfico aqui dá para ver. No fenol, eu faço a mesma coisa, marquei o 0, que é a referência, 25 é acima, 25 é acima, e o 43, onde derrete, é acima do 25. Então, significa que em 25 graus ainda não derreteu. Portanto, na temperatura ambiente, o fenol é sólido. E o pentano, ó, marquei o 0 e o 25. Menos 130, que é quando derrete, é abaixo de zero. Então, aqui embaixo ele é sólido, chega a 130 negativo, ele vira líquido, e depois só vai ferver a 36. 36 está acima de 25, por isso, a 25, o pentano ainda é líquido, tá? Tranquilo até aqui? Deixa eu ver, tem alguém querendo perguntar alguma coisa? Não? Continuando. Segundo exercício. Uma amostra de água a menos 20 graus centígrados é tirada de um congelador e colocada num forno a 150 graus centígrados. Considere que a temperatura da amostra varie lentamente com o tempo e seja idêntica em todos os seus pontos. A pressão ambiente é de 1 atmosfera. Esquematize um gráfico mostrando como a temperatura da amostra varia com o tempo. Indique o que ocorre em cada região do gráfico. Então, aí ele pede para fazer o gráfico, tá? Só que ele não fala em quanto tempo que vai acontecer essa mudança. Ele só diz que é lento. Aí, se ele não fala o tempo, eu vou considerar a minha noção de tempo, tá? Eu marquei aqui o derretimento, marquei na escala. Na minha escala, eu fiz assim, ó. Na linha vertical, eu coloquei cada pontinho da régua que eu marquei, 20. Então, para baixo é menos 20, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 150 aqui em cima. Aí, na linha aqui, horizontal, eu estou marcando a cada pontinho eu marquei 5. A cada pontinho eu marquei 5. Está aqui 5 minutos, 10, 20,
Eu marquei errado ainda, peraí. 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Então, considerando cada pontinho que eu marquei aqui, 5, né? Eu estou considerando que a cada 5 minutos, o meu tempo aqui está em minuto. A cada 5 minutos sobe 20 graus. Então está menos 20, passou 5 minutos, bateu em zero. Como é água, a água derrete em zero. Na minha concepção, como ele não falou de tempo, eu estou considerando que derrete tudo em 10 minutos. Então, começa a derreter em 5. Perdão, o meu derretimento aconteceu em 15 minutos. Começou a derreter em 5, terminou em 20. Aqui eu estou considerando que a cada 5 graus aumenta, cada 5 minutos aumenta 20 graus. Então, 20, 25, subiu 20 graus. 30 foi para 40. 35, 60. 40, 80 e 45, 100. Então, no meu 45, chegou a 100. Daí eu marquei o ponto lá em cima, né, 100, 45, e tracei a reta, inclinada. Em 100 graus, a água ferve. Aí eu deixei aqui derretendo também mais 10 minutos, de 40 até 50. Então, em 50, ferveu tudo para mim.